O castelo de pedra erguia-se no alto de uma colina, cercado por jardins que guardavam mais mistérios do que flores. Durante o dia, a luz do sol tentava invadir os corredores frios, iluminados apenas por tochas que crepitavam contra as paredes úmidas. À noite, o vento assobiava pelas frestas das janelas estreitas, trazendo o eco distante de passos que nunca se calavam. Ali, todos vigiavam todos. Serviçais, soldados, conselheiros e familiares. Nada passava despercebido. O castelo era um organismo vivo, pulsando em silêncio, atento a cada suspiro que se desviava da ordem. Gustavo, o herdeiro jovem e sonhador, cresceu entre essas muralhas, cercado por luxo e desconfiança. Seu pai, Heitor, homem severo e imponente, acreditava que cada gesto deveria ser observado e controlado. Para ele, a honra da família era a fortaleza mais importante, ainda mais que as pedras que sustentavam aquelas paredes seculares. Sua mãe, Eloá, bondosa e doce, era a única que conseguia suavizar os rigores do lar, oferecendo ao filho refúgio no olhar compreensivo. Mas até ela sabia, dentro do castelo, nada permanecia secreto por muito tempo. Ao lado de Gustavo, vivia sua irmã Mirna, casada com Marco, um cunhado astuto, de fala mansa e olhos penetrantes. Marco era o tipo de homem que nunca falava alto, mas todos temiam seu silêncio. Parecia perceber verdades escondidas nos gestos mais simples, como se decifrasse segredos apenas observando um sorriso contido ou uma pausa na respiração. Gustavo sabia que Marco representava um perigo constante, principalmente quando o inesperado começou a florescer em sua vida. Entre os serviçais que cruzavam os corredores, havia Jéssica, jovem de coração inquieto, cujas mãos traziam sempre o perfume do trabalho. Ela era responsável por arrumar os salões e cuidar dos aposentos mais discretos, mas o que ninguém imaginava é que seu olhar cruzava o de Gustavo em momentos roubados, rápidos como a chama de uma vela ao vento. No início, eram apenas olhares curiosos, depois, pequenas conversas sussurradas, escondidas entre as paredes que guardavam segredos há séculos. Até que, inevitavelmente, aquilo se transformou em algo que nenhum dos dois conseguia mais conter, um amor proibido. O perigo, no entanto, era constante. O castelo respirava vigilância. Guardas rondavam noite e dia, criados relatavam tudo o que viam e Marco parecia farejar cada detalhe como um lobo. Gustavo precisava disfarçar seu coração batendo acelerado sempre que via Jéssica cruzar os corredores com sua saia simples e olhar baixo. Para os outros, ela era apenas mais uma serviçal. Para ele, era a razão pela qual suportava a prisão dourada em que vivia. Numa noite de lua cheia, os dois encontraram refúgio em uma das galerias mais antigas, onde tapeçarias desbotadas escondiam uma porta esquecida que levava a uma pequena biblioteca. Ali, em meio a livros empoeirados e janelas em arco que deixavam entrar a luz prateada, eles se permitiram falar livremente. Jéssica tremia ao confessar seus sentimentos, consciente de que sua vida poderia ser destruída se o romance viesse à tona. Gustavo, porém, prometeu protegê-la, mesmo sabendo que as paredes tinham ouvidos e que cada promessa era um risco. O que eles não perceberam foi que Marco começava a juntar as peças do quebra-cabeça. O cunhado observava o jeito como Gustavo desviava o olhar durante os jantares, como sorria sem motivo quando Jéssica passava ao longe, como seus passos ecoavam tarde da noite em corredores onde não deveria estar. Marco não tinha provas, mas sua intuição afiava-se a cada dia, como uma lâmina escondida pronta para cortar. Enquanto isso, Eloá pressentia algo diferente no filho. Não sabia ao certo o que, mas via em Gustavo uma chama nova, algo que não estava lá antes. E embora seu coração de mãe desejasse a felicidade dele, temia o que poderia acontecer caso aquele segredo viesse à tona diante de Heitor, que não hesitaria em sacrificar qualquer coisa pela honra da família. A tensão crescia. Cada dia dentro do castelo parecia um jogo perigoso de máscaras.
Gustavo e Jéssica viviam de momentos breves, um toque rápido das mãos quando ninguém olhava, um bilhete escondido entre os livros da biblioteca, um sorriso discreto em meio à multidão. Esses pequenos gestos alimentavam o amor e a coragem deles, mas também aumentavam o risco de serem descobertos. E assim, enquanto as tochas queimavam silenciosamente nas paredes de pedra, o castelo parecia respirar junto com eles, guardando um segredo que poderia, a qualquer momento, se transformar em tragédia. O amanhecer no castelo trazia uma rotina quase militar. O toque dos sinos anunciava o início do dia. Os serviçais corriam pelos corredores com bacias de água e cestos de lenha, e os guardas trocavam de posto sob o olhar severo de Heitor. Cada manhã parecia igual à anterior, mas para Gustavo e Jéssica, cada instante escondia uma nova emoção, um novo risco. O romance secreto que florescia entre eles precisava sobreviver no silêncio, e cada encontro roubado era vivido como se fosse o último. Naquela manhã, em particular, Gustavo atravessava o grande salão quando viu Jéssica inclinada sobre o chão de pedra, limpando os degraus que levavam ao trono ancestral. A luz da manhã entrava pelas janelas altas e iluminava seu rosto com um brilho quase sagrado. Ele parou por um segundo a mais do que deveria, e esse instante foi suficiente para que Marco, observando da sacada, notasse o olhar do cunhado. Marco não disse nada, mas dentro de si formava-se uma convicção. Havia algo escondido entre aqueles dois. Seu instinto lhe dizia que não era apenas curiosidade ou simpatia, era mais, muito mais. Durante o dejejum, Heitor anunciava novas ordens sobre o castelo. Falava de reforçar a segurança nos portões, de vigiar mais de perto os serviçais e de manter a família unida diante dos perigos externos que rondavam a região. Mas Gustavo, sentado à mesa, mal ouvia as palavras do pai. Seus olhos buscavam disfarçadamente Jéssica, que servia os pratos com mãos firmes, mas cuja respiração se acelerava a cada vez que se aproximava dele. Eloá, com sua sensibilidade, notava a distância entre o marido severo e o filho pensativo. Seu coração pressentia que algo estava prestes a acontecer, embora não tivesse coragem de sondar o segredo que se escondia atrás dos olhos de Gustavo. Naquela mesma tarde, Gustavo encontrou Jéssica novamente na biblioteca escondida, o refúgio que se tornara o coração do romance deles. Os livros empoeirados eram testemunhas silenciosas de juras e carícias, de palavras ditas em voz baixa para não acordar o eco das paredes. "Eu temo ser descoberta, Gustavo", sussurrou Jéssica, enquanto seus dedos entrelaçavam os dele. "Se Marco ou seu pai souberem, não haverá perdão para mim." "Eu não deixarei que nada aconteça a você", respondeu ele com firmeza. "Mesmo que eu precise enfrentar meu próprio pai, Jéssica, eu não desistirei de nós." Mas as palavras de Gustavo, embora fortes, não apagavam a sensação de que o tempo corria contra eles. Cada novo encontro deixava rastros, cada sorriso escondido podia ser um indício, cada ausência podia levantar suspeitas. Naquela noite, durante um banquete em honra de visitantes da nobreza vizinha, o castelo estava repleto de risos falsos, taças tilintando e música ecoando pelos corredores. Gustavo tentou agir normalmente, mas sabia que Jéssica estava ali, servindo vinho e pão, movendo-se como uma sombra entre os convidados. Ele não resistiu a segui-la com os olhos, e novamente Marco percebeu. O cunhado astuto aproximou-se de Gustavo durante o jantar, fingindo casualidade. "Você parece distraído, Gustavo." A voz era baixa, mas carregava um tom enigmático. "Não deveria. Neste castelo, distrações podem custar caro." A frase foi dita como quem solta uma semente no vento. Gustavo tentou disfarçar, mas sentiu o coração disparar. Marco estava mais perto da verdade do que ele gostaria de admitir. Na madrugada, quando os corredores estavam silenciosos, Marco caminhou sozinho até a biblioteca. Ele conhecia cada passagem escondida, cada sala abandonada. Encontrou ali uma vela ainda acesa e um lenço esquecido sobre a mesa. Delicado demais para pertencer a Gustavo. Marco sorriu em silêncio. Agora tinha algo concreto, ainda que pequeno. Enquanto isso, em outro lado do castelo, Gustavo e Jéssica viviam um dos momentos mais intensos. Em um jardim secreto escondido por muros altos e árvores antigas, trocaram o primeiro beijo roubado sobre o luar.
Foi um instante mágico, como se todo o peso do mundo tivesse desaparecido. Mas ao mesmo tempo, ambos sabiam, a partir daquele momento, nada seria igual. O amor havia ultrapassado a barreira da palavra, tornando-se um ato, e isso significa que o risco também havia crescido. O vento que soprava pelos jardins parecia carregar um aviso. O castelo, sempre vigilante, não deixaria que aquele segredo permanecesse oculto por muito tempo. Naquela noite, durante um banquete em honra de visitantes da nobreza vizinha, o castelo estava repleto de risos falsos, taças tilintando e música ecoando pelos corredores. Gustavo tentou agir normalmente, mas sabia que Jéssica estava ali, servindo vinho e pão, movendo-se como uma sombra entre os convidados. Ele não resistiu a segui-la com os olhos, e novamente Marco percebeu. O cunhado astuto aproximou-se de Gustavo durante o jantar, fingindo casualidade. Você parece distraído, Gustavo. A voz era baixa, mas carregava um tom enigmático. Não deveria. Neste castelo, distrações podem custar caro. A frase foi dita como quem solta uma semente no vento. Gustavo tentou disfarçar, mas sentiu o coração disparar. Marco estava mais perto da verdade do que ele gostaria de admitir. Na madrugada, quando os corredores estavam silenciosos, Marco caminhou sozinho até a biblioteca. Ele conhecia cada passagem escondida, cada sala abandonada. Encontrou ali uma vela ainda acesa e um lenço esquecido sobre a mesa. Delicado demais para pertencer a Gustavo. Marco sorriu em silêncio. Agora tinha algo concreto, ainda que pequeno. Enquanto isso, em outro lado do castelo, Gustavo e Jéssica viviam um dos momentos mais intensos. Em um jardim secreto escondido por muros altos e árvores antigas, trocaram o primeiro beijo roubado sobre o luar. Foi um instante mágico, como se todo o peso do mundo tivesse desaparecido. Mas ao mesmo tempo, ambos sabiam, a partir daquele momento, nada seria igual. O amor havia ultrapassado a barreira da palavra, tornando-se um ato, e isso significa que o risco também havia crescido. O vento que soprava pelos jardins parecia carregar um aviso. O castelo, sempre vigilante, não deixaria que aquele segredo permanecesse oculto por muito tempo. Os dias passavam e o castelo parecia mais vivo do que nunca. Cada corredor ecoava passos apressados, cada janela refletia olhares furtivos, e cada salão guardava conversas sussurradas que ninguém deveria ouvir. Gustavo sentia o peso da vigilância como uma sombra constante sobre seus ombros. Ele amava Jéssica com intensidade, mas cada toque, cada encontro escondido parecia aumentar a ameaça que pairava sobre eles. Marco, cada vez mais desconfiado, começou a traçar padrões. Observava Gustavo em silêncio, analisava cada gesto de Jéssica e conversava com outros serviçais com uma sutileza quase imperceptível. Ele não queria acusar precipitadamente, mas sua astúcia lhe dizia que havia algo acontecendo, algo que poderia mudar para sempre a ordem do castelo. Enquanto isso, Eloá continuava a sentir que algo florescia no coração de seu filho. Observava-o à distância, notando os momentos em que seu olhar se perdia e seu semblante suavizava. Havia ternura, desejo e medo misturados, e Eloá, com seu instinto maternal, sabia que o amor secreto de Gustavo não podia durar muito tempo. Ela queria proteger o filho e, ao mesmo tempo, temia pela vida de Jéssica caso a verdade viesse à tona diante de Heitor. Numa tarde chuvosa, Gustavo e Jéssica encontraram-se novamente na biblioteca. As gotas de chuva tamborilavam contra as janelas de vidro antigo, criando uma sinfonia suave que parecia proteger o pequeno refúgio deles. Sentaram-se lado a lado e Gustavo segurou as mãos de Jéssica, como se pudesse transmitir-lhe toda a coragem que sentia. Eu não sei quanto tempo mais poderemos continuar assim, disse ela com a voz trêmula. Sinto que estamos sempre à beira de sermos descobertos. Sei, Jéssica, respondeu Gustavo, olhando profundamente em seus olhos. Mas enquanto estivermos juntos, nada poderá nos separar. O castelo pode tentar nos vigiar, Marco pode tentar descobrir, e meu pai pode nos condenar, mas eu lutarei por você. Essas palavras, embora cheias de promessa, não dissipavam a tensão que crescia como uma névoa densa. O amor deles era proibido, e cada instante roubado era um desafio à autoridade e à ordem do castelo.
Enquanto o casal se perdia nesse mundo secreto, Marco avançava em suas suspeições. Uma noite, ele seguiu Jéssica discretamente pelos corredores e a observou desaparecer em direção à biblioteca. Marco conhecia cada porta e cada passagem, então decidiu esperar, escondido, para ver o que aconteceria. Quando ela entrou no recinto e fechou a porta atrás de si, Marco mal conseguiu conter o sorriso. Agora tinha provas, ainda que pequenas, de que algo secreto acontecia entre os dois. Heitor, o pai, continuava rígido e severo. Sua autoridade parecia inabalável, mas mesmo ele percebia mudanças sutis na dinâmica familiar. Notava o brilho nos olhos de Gustavo quando via Jéssica, sentia a inquietação do filho e a calma ansiosa da esposa. O velho castelo era testemunha de tudo, e cada pedra parecia sussurrar histórias de amores e traições passadas. No entanto, Gustavo e Jéssica não desistiam. No jardim escondido, entre rosas silvestres e arbustos altos, eles se encontravam sob a luz do luar. Cada toque, cada beijo, cada promessa sussurrada fortalecia o vínculo deles, mas também aumentava o risco de serem descobertos. O amor se tornara tão inevitável quanto o próprio nascer do sol, impossível de ignorar, impossível de controlar. A tensão atingiu seu ápice numa noite em que o castelo recebeu a visita de nobres de terras distantes. O salão principal estava iluminado por candelabros dourados e os corredores cheios de murmúrios. Gustavo sentiu o coração acelerado a cada passo de Jéssica, que se movia com graça, servindo vinho e conversando com os convidados. Marco, atento, seguia cada gesto, cada sorriso, cada olhar que se desviava de sua direção. Ele sabia que a qualquer momento a verdade poderia explodir diante de todos. E então aconteceu. Durante um instante breve, mas fatal, Gustavo e Jéssica cruzaram olhares em meio ao baile. Foi o suficiente para Marco perceber que o que ele suspeitava era real. Seus lábios se curvaram num sorriso frio e calculista. Agora não havia mais dúvidas. O amor secreto de Gustavo e Jéssica estava prestes a ser exposto, e o castelo inteiro se tornaria palco de revelações que ninguém poderia evitar. Enquanto isso, Eloá sentiu o coração apertar. Algo no ar anunciava mudanças iminentes. Ela sabia que proteger seu filho e Jéssica seria mais difícil do que qualquer desafio anterior. A tensão entre os membros do castelo atingia níveis quase insuportáveis, e a qualquer momento a fachada de controle e disciplina poderia ruir. Naquele momento, Gustavo percebeu que o jogo havia mudado. O amor deles não era apenas um segredo escondido, era uma chama que poderia incendiar todo o castelo. Cada passo em falso, cada distração poderia trazer consequências irreversíveis, mas, ainda assim, ele não hesitou. O amor por Jéssica era maior que o medo, maior que a vigilância constante, maior que qualquer imposição do pai. E assim, entre corredores iluminados por tochas, jardins secretos banhados pelo luar e olhares atentos de todos ao redor, o romance proibido avançava, cheio de paixão e perigo, prestes a enfrentar os desafios mais intensos que o castelo já testemunhava. O castelo despertava sob a luz fria da manhã, mas a tranquilidade era apenas aparente. Os corredores que pareciam silenciosos escondiam olhares atentos, ouvidos apurados e passos silenciosos. Marco, agora certo do romance entre Gustavo e Jéssica, começou a planejar cuidadosamente cada movimento. Ele não queria apenas observar, queria ter o controle da situação, manipulando cada gesto do casal e preparando o terreno para que a verdade emergisse de forma irrefutável. Enquanto isso, Gustavo sentia a tensão crescer a cada instante. Cada toque de mão, cada sorriso escondido era um risco calculado. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser descoberto e que a reação de seu pai, Heitor, seria severa e implacável. Mas ainda assim não podia se afastar de Jéssica. Cada segundo longe dela parecia prolongar uma tortura que nenhum luxo ou riqueza poderia aliviar. A mãe de Gustavo, Eloá, tentava mediar entre o amor do filho e a rigidez do pai. Observava os encontros secretos, sentindo o coração apertar, mas também se alegrando com o brilho nos olhos do filho.
Ela compreendia que esse sentimento era verdadeiro e que nenhum castelo, por mais imponente que fosse, poderia aprisionar o coração humano. Numa tarde chuvosa, Marco confrontou Gustavo de forma indireta durante o passeio pelo jardim central do castelo. Interessante como algumas pessoas conseguem desaparecer no meio de tanta gente, disse ele, olhando para o horizonte, mas com voz firme o suficiente para que Gustavo sentisse o peso de suas palavras. Gustavo compreendeu a ameaça implícita e respondeu com cuidado. Nem todos os caminhos são fáceis de seguir, Marco. Alguns exigem coragem e paciência. Marco sorriu discretamente, sem deixar transparecer suas intenções. Ele sabia que apenas observando poderia controlar o desenrolar da situação, mas também se divertia com o jogo silencioso de olhares e gestos entre Gustavo e Jéssica. Enquanto isso, Jéssica sentia o coração bater acelerado. Cada gesto de Marco, cada comentário indireto, aumentava a sensação de perigo iminente. Ela sabia que seu amor por Gustavo era proibido, mas não conseguia fugir. A paixão era mais forte que a prudência, mais intensa que qualquer medo que pudesse sentir. Certa noite, os dois amantes encontraram refúgio na torre norte do castelo, onde as pedras antigas guardavam o calor da memória e o silêncio absoluto permitia conversas sinceras. Gustavo, e se ele contar tudo ao seu pai? Perguntou Jéssica, a voz tremendo. O que faremos então? Não se preocupe, respondeu Gustavo, segurando suas mãos. Juntos encontraremos uma maneira. Eu não deixarei que nada nos separe. Mas o destino parecia brincar com eles. Na manhã seguinte, Heitor convocou Gustavo ao seu escritório. O pai, sério e imponente, examinou o filho com olhos que buscavam qualquer sinal de desobediência. Disse Heitor, a voz carregada de autoridade. Este castelo vive da ordem e da honra. Nada pode ser escondido aqui. O coração de Gustavo disparou. Ele sabia que Marco poderia ter dado algum indício ou que algum serviçal poderia ter comentado algo. A sensação de perigo tornou-se palpável e cada passo dentro do castelo parecia ecoar como um alerta. Enquanto isso, Marco aproximou-se de Jéssica discretamente durante o almoço. Você tem sorte de ele ser cauteloso, disse Marco, em tom baixo, mas nem todos conseguem esconder seus segredos por muito tempo. Essas palavras carregadas de ameaça deixaram Jéssica tensa. O castelo inteiro parecia conspirar contra eles, como se cada pedra, cada sombra fosse cúmplice de uma vigilância invisível. A noite chegou com uma tempestade intensa. Raios riscavam o céu e o som do trovão ecoava pelos corredores e salões do castelo. Gustavo e Jéssica aproveitaram a escuridão e a chuva para encontrar-se novamente na biblioteca secreta. Os livros antigos guardavam o calor de seus corpos, as palavras sussurradas e os olhares apaixonados que ninguém podia testemunhar. Numa tarde chuvosa, Jéssica sentia o coração bater acelerado. Cada gesto de Marco, cada comentário indireto aumentava a sensação de perigo iminente. Ela sabia que seu amor por Gustavo era proibido, mas não conseguia fugir. A paixão era mais forte que a prudência, mais intensa que qualquer medo que pudesse sentir. Certa noite, os dois amantes encontraram refúgio na torre norte do castelo, onde as pedras antigas guardavam o calor da memória e o silêncio absoluto permitia conversas sinceras. Gustavo, e se ele contar tudo ao seu pai? Perguntou Jéssica, a voz tremendo. O que faremos então? Não se preocupe, respondeu Gustavo, segurando suas mãos. Juntos encontraremos uma maneira. Eu não deixarei que nada nos separe. Mas o destino parecia brincar com eles. Na manhã seguinte, Heitor convocou Gustavo ao seu escritório. O pai, sério e imponente, examinou o filho com olhos que buscavam qualquer sinal de desobediência. Disse Heitor, a voz carregada de autoridade. Este castelo vive da ordem e da honra. Nada pode ser escondido aqui. O coração de Gustavo disparou. Ele sabia que Marco poderia ter dado algum indício ou que algum serviçal poderia ter comentado algo.
A sensação de perigo tornou-se palpável, e cada passo dentro do castelo parecia ecoar como um alerta. Enquanto isso, Marco aproximou-se de Jéssica discretamente durante o almoço. Você tem sorte de ele ser cauteloso, disse Marco, em tom baixo, mas nem todos conseguem esconder seus segredos por muito tempo. Essas palavras, carregadas de ameaça, deixaram Jéssica tensa. O castelo inteiro parecia conspirar contra eles, como se cada pedra, cada sombra, fosse cúmplice de uma vigilância invisível. A noite chegou com uma tempestade intensa. Raios riscavam o céu e o som do trovão ecoava pelos corredores e salões do castelo. Gustavo e Jéssica aproveitaram a escuridão e a chuva para encontrar-se novamente na biblioteca secreta. Os livros antigos guardavam o calor de seus corpos, as palavras sussurradas e os olhares apaixonados que ninguém podia testemunhar. Gustavo, não sei quanto tempo mais aguentarei, disse Jéssica, encostando a cabeça no ombro dele. É tudo tão intenso, tão perigoso. Eu sei, respondeu ele, acariciando seus cabelos, mas enquanto estivermos juntos, nada poderá nos separar. O amor é mais forte do que o medo. Mesmo assim, o perigo se aproximava. Marco observava cada movimento à distância, e Heitor permanecia atento, ainda que sem perceber o que se escondia nos corredores mais discretos. A tensão dentro do castelo tornava cada instante um desafio, cada gesto um risco, cada palavra um segredo prestes a ser revelado. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Gustavo e Jéssica sentiram que o amor deles havia atingido um ponto sem retorno. O castelo que os vigiava, os corredores que os observavam, a família que poderia condená-los, nada disso podia deter a força do sentimento que os unia. Mas a qualquer momento, a verdade poderia explodir, mudando para sempre a vida de todos dentro daquelas paredes seculares. O amanhecer no castelo trouxe uma sensação estranha de calma, mas todos sabiam que a paz era apenas aparente. Gustavo e Jéssica ainda se escondiam entre corredores e salões antigos, mas a vigilância de Marco e a suspeita crescente de Heitor deixavam o ar carregado de tensão. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia esconder olhos atentos. O amor deles, embora intenso e verdadeiro, estava prestes a enfrentar o seu maior desafio. Naquela manhã, Marco finalmente decidiu confrontar Gustavo. Ele não queria apenas observar mais, queria testar a coragem do jovem herdeiro. Gustavo, disse ele com voz firme, aproximando-se silenciosamente no corredor da biblioteca, não posso mais fingir ignorância. Sei o que acontece aqui. O que você fará agora? Gustavo sentiu um frio percorrer a espinha. Marco conhecia seu segredo e agora está em posição de poder, manipulando o destino de todos no castelo. Mas em vez de recuar, Gustavo ergueu o olhar e respondeu com determinação. Eu não escondo nada do que sinto. Amo Jéssica e não vou negar isso. Marco permaneceu em silêncio, observando cada gesto, cada emoção no rosto de Gustavo. Ele podia ter alertado Heitor imediatamente, mas algo em sua astúcia calculista o fez esperar. Queria ver até onde o amor do jovem herdeiro iria, quanta coragem ele realmente possuía. Enquanto isso, Jéssica permanecia na biblioteca, ansiosa e apreensiva. Ela sabia que a qualquer momento sua vida poderia mudar para sempre, mas também entendia que o amor verdadeiro exigia coragem, mesmo diante do perigo iminente. No salão principal, Heitor começava a suspeitar que algo estava acontecendo, embora ainda não tivesse provas concretas. Seu instinto de pai e chefe do castelo o mantinha alerta. Observava cada movimento de Gustavo e cada gesto de Jéssica, tentando encontrar sinais de desobediência ou rebeldia. Mas, por mais rigoroso que fosse, ainda não podia imaginar a intensidade do que florescia nas sombras do castelo. A tensão atingiu o ápice durante um jantar formal, onde convidados importantes estavam presentes. Gustavo e Jéssica tiveram que disfarçar cada olhar, cada sorriso, cada gesto. O coração de ambos batia acelerado e qualquer detalhe poderia entregar o segredo.
Marco, sentado discretamente próximo, observava com olhos penetrantes, captando cada nuance e cada gesto escondido. No entanto, a paixão deles não podia ser contida. Durante um instante fugaz, quando todos estavam distraídos, Gustavo segurou discretamente a mão de Jéssica sobre a mesa. Foi o suficiente para que Marco tivesse certeza do que suspeitava. A revelação não era mais apenas uma teoria, era uma realidade, inegável e perigosa. Após o jantar, Marco confrontou Jéssica na biblioteca. Você sabia que estava sendo observada, disse ele, a voz baixa mas firme. Mas também sei que ele não a deixará. Seu amor é forte, ousado, impossível de ignorar. Jéssica sentiu uma mistura de medo e alívio. O segredo estava prestes a ser descoberto, mas ao mesmo tempo a coragem do casal era mais evidente do que nunca. No dia seguinte, Heitor chamou Gustavo para conversar a sós. A tensão no ar era quase palpável. Cada palavra trocada carregava peso e significado. Gustavo, começou Heitor com a voz grave, ouvi rumores, preciso saber a verdade. Gustavo respirou fundo e com coragem respondeu. Pai, não posso negar. Amo Jéssica, é impossível viver sem ela. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Heitor estudava o filho, ponderando, medindo cada gesto, cada expressão. Finalmente, com um suspiro profundo, disse: Então, mostre-me que este amor é digno, que não é apenas paixão passageira, mas lealdade e coragem. Eloá, que acompanhava a cena de longe, sentiu um alívio misturado com orgulho. O amor de Gustavo e Jéssica finalmente não precisava mais ser escondido, mas agora enfrentaria o teste da aceitação e da coragem. Os dias seguintes foram de ajustes e compreensão. Marco, em sua astúcia, decidiu apoiar o casal, reconhecendo que o amor verdadeiro não podia ser reprimido. Heitor, embora rígido, começou a aceitar a força do sentimento entre Gustavo e Jéssica, percebendo que a felicidade do filho era mais importante que qualquer controle sobre o castelo. O romance secreto que antes florescia às escondidas finalmente encontrou espaço para respirar. Entre os corredores iluminados por tochas, os jardins misteriosos e as salas antigas do castelo, Gustavo e Jéssica puderam, enfim, viver seu amor à luz do dia, sem medo, sem disfarces e com a certeza de que a coragem de enfrentar o segredo os havia unido para sempre. O castelo, que por séculos guardara silencioso os segredos de inúmeras gerações, agora testemunhava um novo capítulo. Um amor proibido havia vencido a vigilância, o medo e a desconfiança. Cada pedra, cada sombra e cada corredor carregava a memória de um amor que ousou desafiar as regras e venceu. E assim, entre intrigas, perigos e olhares atentos, o amor secreto se transformou em uma história de coragem, paixão e perseverança. Gustavo e Jéssica provaram que, mesmo em meio às muralhas mais rígidas e aos olhos mais vigilantes, o coração humano sempre encontrará caminhos para amar, resistir e florescer. Se você se emocionou com essa história, curta o vídeo, compartilhe com quem ama romances intensos e inscreva-se no canal para acompanhar mais aventuras apaixonantes em cenários cheios de mistério e drama.